Bom, pessoal, antes da gente dar sequência para PG, vamos falar um pouquinho sobre interpolação aritmética, né? O que é uma interpolação aritmética? Interpolar, né, é inserir meios aritméticos entre dois números dados que são os extremos. Nesse caso, a palavra entre, né, tem a ver justamente com estar entre os dois números. Tá? Então, eu tenho dois extremos e eu vou colocar dois números, né, um em cada extremo, um que está no início, que seria o A1, e o outro, o último termo, né, que eu não sei quantos termos tem na PA ainda, né, então ele vai ser o último, o enésimo termo no caso, e eu vou colocar termos entre esses dois. Tá? Então são dados dois números e eu quero interpolar alguns meios aritméticos entre esses dois números, ok? Bom, para fazer essa interpolação eu preciso descobrir a razão, né? E descobrindo a razão eu consigo colocar os termos entre esses dois primeiros dados, né? Esses dois primeiros números dados. Vamos ver como é que a gente faz isso no exercício, né? Vou pegar um exercíciozinho aqui, ó. Então nós queremos interpolar 5 meios aritméticos entre 6 e 30. Eu já resolvi esses exercícios com vocês, mas eu vou fazer de novo porque a gente perdeu alguns vídeos, né? Então eu vou fazer de novo aqui com vocês. Então eu tenho, primeira coisa, o que eu tenho, né? Ó, eu quero interpolar 5 meios aritméticos. Essa é a primeira coisa que eu tenho, né? Então eu tenho 5. Mas eu quero colocar entre 6 e 30, tá? Então, entre 6 e 30. Então, eu tenho o 6, que é o primeiro termo. A gente viu lá na definição que são os termos dados, né? Então, o meu primeiro termo, o A1, vai ser o 6. Né? Eu quero interpolar termos entre esses 6 e o 30. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de escrever, né? Bom, qual vai ser o 30 nesse caso? Olha só, se eu tenho 5 entre 6 e 30, então eu tenho o 6 que é o A1, o 30 que é o último e mais 5 termos, ou seja, o meu N, o N o número de termos, né, que é o N dessa PA, vai ser o primeiro termo que é o 6, o último termo que é o 30, então são 2, né, mais os 5 termos que eu tenho que colocar no meio. Então eu tenho os dois aqui, né, 6 e 30, mais os 5 termos que eu coloco entre 6 e 30, ou seja, eu tenho 7 termos no total. Tá? Eu vou ter 7 termos entre 6 e... incluindo o 6 e o 30. Tá? Só um pouquinho que está passando o carro de vendendo alguma coisa aqui na frente, tá? Não sei o que é, mas estão vendendo coisas aqui, beleza? Vocês vão ouvir aqui no fundo, mas vou continuar porque acho que minha voz deve estar bem mais alta que a deles. Então, olha só, eu tenho o A1, que é o 6, e eu tenho o A7, que é o 30, tá? Então eu tenho o A7, que é o 30, e o A1, que é o 6, beleza? Eu quero saber quais são os termos, eu quero saber quais são, interpolar, na verdade, não é achar o número, um número, é achar o conjunto, tá? Eu tenho que achar a PA, descrever a PA e escrever ela no final. Eu tenho que definir a PA no final de tudo, tá? Para isso, como a gente viu antes, eu tenho que achar a razão. Como é que eu acho essa razão? Com a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, então, ela vai dizer, né, que eu tenho o enésimo termo é dado pelo primeiro mais n menos 1 vezes a razão. Tá? Então, essa é a fórmula do termo geral. O AN aqui no caso, eu tenho 7 termos, então eu sei que o sétimo termo, o A7, que é 30, né, é dado por o primeiro termo mais n menos 1, 7 menos 1, vezes a razão. Ou seja, eu sei que o 30 menos, vou subtrair o 6, tá? Aqui, que está dos dois lados ali, subtraindo 6 dos dois lados, igual 7 menos 1, 6R. Vamos fazer aqui. Então, 24, 30 menos 6, né, é igual a 6R. Ou seja, R é igual a 24
sobre 6. R é igual a 24 sobre 6, exatamente, 4. Né? Então, 4. Achei a razão. Bom, em que essa razão vai me ajudar? Não era para saber só a razão, é para saber qual é a PA. Então, a PA, que tem essas características ali descritas, vai ser formada por esses termos. Então, como é que eu obtenho uma progressão aritmética? Pego o primeiro termo, que é o 6, né, o A1 ali. 6 mais a razão, né, eu poderia até fazer a lista, tá? Ó, A2 igual a 6 mais 4, né? Daí dá 10. A3 igual a 10 mais 4, 14, né? Eu posso fazer a lista completa aqui, tá? Até chegar no 30, que é o meu A7. Então eu tenho lá 6, eu vou fazer direto aqui, mas façam bonitinho aí para vocês entenderem, tá? Então 10, mais 4, 14, mais 4, 18, mais 4, 22, mais 4, 26, vou fazer aqui embaixo que não vai caber, cabe aqui, cabe sim, 26, mais 4, 30. Então olha só, eu tinha primeiro esses dois termos aqui, né, ó, eu tinha esse e esse, que eram os dois termos dados aqui em cima, né? Aí eu peguei e interpolei 5 meios aritméticos entre os dois. Tá? Então eu interpolei 5 meios aritméticos. Então interpolar meios aritméticos, basicamente é você inserir esses meios aritméticos entre dois números dados. Ok? Vamos ver mais um aqui. Eu acho que esse talvez eu não tenha feito com vocês. Eu vou fazer aqui agora. Que acho que é esse aqui, né? Ó. Não lembro se eu fiz, talvez eu tenha feito. Mas, em todo caso, vamos fazer aqui. Acho que não vai caber aqui, tá, gente? Eu vou... Provavelmente vai ser melhor eu fazer no outro programa, tá? Então, só copiem aí, dê um pause no vídeo, copiem o que vocês estão fazendo aí. E vamos fazer no outro programa, que eu acho que vai ficar mais fácil de escrever, porque esse aqui eu acho que talvez fique um pouco extenso. Talvez não caiba aqui. Vamos lá para o outro programa. Pegar o S-Note aqui. Então vamos lá. Pegar o S-Note, abrir um pouco mais a tela aqui. Vamos lá então, gente. Então o que eu tenho lá, né? Ó, considere o conjunto M, né? Dado que o N pertencente aos naturais está o quê? 1, o N está entre 1 e 500, né? Inclusive 1. O número de elementos de M que não são múltiplos de 3 e nem de 5 é... Então, olha só, não pode ser múltiplo de nenhum dos dois, tá? Nem de 3, nem de 5. Como é que eu faço isso? Olha, um conjunto de múltiplos, vocês vão ver que toda tabuada, por exemplo, eu já falei isso para vocês, toda tabuada é uma progressão aritmética. Por exemplo, a tabuada do 3. Então eu começo lá, né? 3 vezes 0, 0, né? Vai dar 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Ou seja, eu estou pegando o anterior e somando 3. Ó. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Eu estou obtendo os números, estou obtendo uma PA de razão 3. Tá? Então, achar múltiplos de 3, basicamente, é você achar uma PA de razão 3. Tá? E múltiplos de 5, uma PA de razão 5. Ok? Então, eu quero saber desse conjunto ali de elementos, né, que eu tenho N entre 1 e 500, quais desses elementos de 1 até 500, que são números naturais, né, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 500, quais deles não são múltiplos nem de 3 nem de 5. Então, para saber disso, olha, eu sei que de 1 a 500 eu tenho 500 números, né? Desses 500 números, quantos não são múltiplos de 3 e quantos não são múltiplos de 5? Tá? Então é isso que eu estou procurando ali. Vamos lá, então eu quero saber disso, né? Eu sei que a razão é 3, já sei disso, né?
Eu sei, por exemplo, que o 1, né, não é múltiplo de... Nesse conjunto, o primeiro múltiplo de 3 que nós temos vai ser o próprio 3. Tá? Então, vamos procurar aqui então essa PA para o 3. Então, primeiro nós vamos fazer uma PA, vou chamar ela de PA1. Tá? PA1, que é para o 3. Então, é com a razão... Nessa PA, a razão é 3. Então, vou colocar aqui, de razão igual a 3. Na PA1. A razão é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber quantos deles estão entre 1 e 500. Né? Quantos desses múltiplos. Então, eu sei que o primeiro múltiplo nesse conjunto, o primeiro múltiplo de 3, é o próprio 3. Ou seja, o A1, nesse caso, vai ser o próprio 3. Ok? O próprio 3 é o primeiro múltiplo. E o último, olha só, o 500 não é múltiplo de 3. Como que eu sei disso? Se eu somar 5 mais 0 dá 5. Não é múltiplo de 3. O 499 é 4 mais 9, 13, mais 3, 17. Não é. O 498, 4 mais 9, 13, mais 8, é 498, né? Opa, outra vez eu falei errado, né? 4 mais 9, 13, mais 9, 22. Não é. 498, 4 mais 9, 13, com mais 8 vai dar 21, né? 21. Então, o 21 é múltiplo de 3. Então, 498 vai ser o meu último termo. Como eu não sei o valor de n, nesse caso eu coloco o AN, tá? Então, 498. Eu não sei o número o n. Depois que eu descobrir, eu posso colocar. 498. Então, 498 vai ser o último termo. Tá? Então, o que significa isso? Significa que eu tenho uma PA assim, de razão 3, com todos os múltiplos de 3 entre 1 e 500, que eu tenho ali, né, ó, essa PA1, ela tem essa cara aqui, ó. Ela vai parecer com isso, né? Então, ela vai começar com o A1, que é o 3, opa, 3, deixa eu voltar aqui. Mais 3, 6, mais 3, 9, e vai, né? Nesse conjunto, ela vai parar lá no enésimo termo, que eu não sei qual é, 498. 80 não, 98. Então esse vai ser o meu último termo, tá? Esses 3 pontinhos ali, eu não sei quantos termos tem no meio, é isso que eu quero descobrir. Ou seja, eu quero saber justamente qual é o valor de n. Quantos termos tem aqui? É isso que eu quero saber, tá? Então eu vou descobrir. Como é que eu vou descobrir? Com a fórmula do termo geral. Eu já tenho a razão, então vou colocar na fórmula do termo geral. Então AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Nesse caso, olha só, o AN aqui que a gente tem é o 498. É igual o primeiro termo que a gente já sabe que é o 3, mais N menos 1, e nesse caso eu não tenho como calcular o N menos 1, porque eu não sei o valor de N, vezes R. Só sei que está sendo multiplicado por R. Bom, como o 3 está somando ali, eu posso subtrair dos dois lados, né? Então eu vou pegar aqui 498 menos 3 igual R vezes N. Ah, o R vale 3, né? Eu esqueci de substituir. Vamos substituir aqui, o R vale 3. Vamos colocar aqui. Que a razão é 3, né? Nós estamos procurando múltiplos de 3. 3 vezes N, 3N. 3 vezes menos 1, menos 3. Tá? Então, eu vou somar 3 dos dois lados. O que vai acontecer? 498 menos 3, que era esse de cima, mais 3, que é o somado dos dois lados. Menos 3 mais 3, 0, igual a 3N. Menos 3 mais 3, 0, então eu vou ficar com o próprio 498. Então eu vou ficar com 3N é igual a 498. Tá? 498. Bom, beleza. Eu quero saber o valor de N. Vou lá, faço a continha. N igual, divido dos dois lados por 3, né? 498 por 3.
498 por 3, 4, fazer de cabeça aqui, né? 4 por 3, 1, sobra 1, 19 por 3, 6, sobra 1, 18 por 3, 6, 166. Então, olha só, 166 números eu tenho entre 1 e 500, que são múltiplos de 3, tá? Sendo que o primeiro deles é o 3. Então, olha só, esse n ali, então, esse n que eu já tinha aqui em cima, ó, que eu estava procurando aqui, ó, esse aqui que eu estava querendo saber aqui em cima já, ó, é o n igual a 166. Então, o que significa? Que eu tenho 166 números que são múltiplos de 3, entre 1 e 500. De 5. De 5 vai ser exatamente a mesma coisa. Vou dividir aqui ao meio, tá? Para a gente poder continuar nessa mesma página. Dividindo aqui ao meio. Vou puxar aqui para o canto e vou fazer a minha segunda PA. PA2. Nessa PA2 a razão vai ser 3. Vai ser 3, ó. Estou olhando 3. Vai ser 5, né? Porque eu quero achar os múltiplos de 5. Então é 5 a razão. Tá? O 1 que a gente tinha lá no conjunto, o 1 ele não é múltiplo de 5. O primeiro múltiplo de 5 é 5, então eu tenho lá nesse conjunto, né, o primeiro múltiplo de 5 é 5. Então eu tenho que o A1 é igual a 5. E o 500 ele é múltiplo de 5. O 500 é múltiplo de 5. Então o que eu vou fazer? O 500... como ele está incluso ali no intervalo, né, é menor ou igual, né, o n está entre 1 e 500, incluindo 1 e incluindo 500, o 500 vai ser o meu último número, o meu enésimo número, que eu não sei qual é o n, né, eu não sei o valor de n, não sei quantos múltiplos de 5 tem entre 1 e 500. Aí nós vamos novamente usar, né, a nossa PA2, ela vai ter essa cara aqui, né, PA2, ela vai ter essa cara aqui, vai começar no 5, 10, 15, né, e vai continuar até o 500. E eu não sei quantos termos tem entre 5 e 500, por enquanto, né? Por enquanto eu não sei quantos termos tem entre os 5 e 500 nessa PA. Eu não sei qual é o valor de n. Ok? Novamente, vou montar aqui o termo geral. Então, AN igual... O A1, já vou colocar direto, tá? O AN aqui, vou colocar a fórmula de novo. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o meu AN é o 500, é o último termo que eu quero encontrar, que pertence a esse intervalo. O A1 é o próprio 5, mais n menos 1 eu não sei o valor de n, vai ficar n menos 1 mesmo. E a razão é 5, né? Então, estou achando ali. Então, olha só. 5, aqui eu posso subtrair, posso somar. Vamos fazer diferente do que a gente fez antes para ficar mais simples, né? Para entender. Ó. 500 igual a 5 mais. Aqui eu vou multiplicar, fazer a distributividade. Aplicar a distributividade aqui na multiplicação, né, pela subtração que eu tenho ali. Então eu tenho 5n menos 5, né, 5 vezes menos 1, menos 5, 5 vezes n, 5n. Então olha só, 5 mais menos 5, eu simplifico aqui, né, vai dar 0, né, 5 menos 5, 0. Então eu fico com 5n, que é isso aqui, né, igual a 500. Ou 500 igual a 5n, tanto faz, tá? N igual a 500 sobre 5, n igual a 100. Então, o que significa isso? Que eu tenho 100 termos entre entre 1 e 500, que são múltiplos de 5, tá? E 166 que são múltiplos de 3. Então basta eu somar 166 com 100, eu tenho 266 números que não são múltiplos que são, né, múltiplos de 5 e de 3,
eu subtraio de 500 e obtenho a resposta, né? A resposta para a pergunta, né? Para a questão dada. A questão é, considere o conjunto M, né, dos números entre 1 até 500, dos números naturais entre 1 a 500, e ele está perguntando o número de elementos que não são múltiplos nem de 3 nem de 5. Não é tão simples assim, porque olha só, se eu pego o 15, por exemplo, o 15 ele vai estar tanto aqui nessa contagem de 166, quanto nessa contagem de 100. Ele está contando duas vezes se eu fizer esse processo de somar. O 30 também. O 45 também. São todos que são múltiplos de 5 e de 3 simultaneamente, eles estão sendo contados duas vezes. Né? Olha, como 3 e 5 são primos entre si, então se eu fizer 3 vezes 5, dá 15. E todos os números que são múltiplos de 15, que estão entre 1 e 500, estão sendo contados duas vezes. Tá? É isso que está acontecendo aqui, por isso que não é simplesmente somar 100 com 166. Tá? Então aqui não é basicamente somar 100 com 166. Notem que esse aqui é o meu N1, né? Vou colocar aqui o 1 para diferenciar e aqui o 2, porque a gente estava... tem duas PGs, né? E ele tem que diferenciar esses índices aqui, ok? N1 aqui no caso, tá? Então, olha só, não basta eu somar N1 com N2, porque eu tô contando duas vezes daí o 15, o 30, o 45, o 60, né? Que são todos múltiplos de 3 e de 5. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos que são múltiplos de 5 e de 3 simultaneamente. Tá? Ou seja, quantos que são múltiplos de 5 vezes 3. Porque 3 e 5 são primos entre si. E são primos também, né? Não só entre si. Ok? Vejam lá o que é a definição de número primo, tá? Não vou abordar aqui agora. Então vamos lá, vamos fazer a outra parte. Então a parte é encontrar uma terceira PA que tenha razão 3, razão 3 vezes 5, tá? Que são os números múltiplos. Opa, esqueci de escrever a razão aqui, né? R igual a 3 vezes 5, que são os que têm em comum os múltiplos de 5 e de 3, que é igual a 15, né? Então R igual a 15. Vamos encurtar aqui, eu vou colocar aqui então, entre 5 e 500, o primeiro então, entre 1 e 500, que é o meu conjunto, né? O primeiro desse caso aqui é o próprio 15. Né? E o último, ó, o 500, ele não é múltiplo de 3, né? Então já não tá. O 498, ele é múltiplo de 3, mas não é de 5. O 495, vamos tentar ver se ele é múltiplo de 3 e de 5. De 5 ele é, né? 495. 4 mais 3, 13. 4 mais 3, 4 mais 9, 13. Mais 5, 18. Então, olha, 495, vou colocar aqui em cima para a gente ver. 495, aqui olha só, 13 com mais 5, 18. Então ele é múltiplo tanto de 3 quanto de 5, ou seja, ele é múltiplo de 15. Múltiplo de 15. Então eu tenho um múltiplo de 15 aqui. Bom, se você quiser testar, basta você pegar uma calculadora. Vou pegar uma calculadora aqui para fazer para vocês verem, ó, como ela funciona, né? Ó, peguei minha calculadora, eu já abro na tela. Vou pegar 495 dividido por 15, opa, ela já tinha na memória, né? 495 dividido por 15 vai dar 33, ok? Então, o 495 é múltiplo de 5 e de 3 simultaneamente, ou seja, ele é múltiplo de 15. Então, vamos voltar lá. Né? Então, o 495 é o meu último termo, o meu AN, que é o último termo que é múltiplo de 5 e de 3. Então vamos lá, ó. Tenho aqui 495,
Tem o A1, vou fazer lá então. Vou aplicar o termo geral direto, tá? 495 é igual a 15 mais N3, que é o terceiro, né, quantidade que eu tenho de múltiplo aqui, menos 1, vezes a razão, que é 15. Então eu tenho 495 é igual a 15 mais N3, 15N3, né? 15N3 menos 15. Então 15 menos 15 dá 0, né? Então vou ficar com 15N3 igual a 495. 15N3 ou N3 ou 495 é igual a 15N3, tanto faz. 495. Divido por 15 dos dois lados. Opa. N3 igual a 495 sobre 15. Que a gente já viu ali na calculadora que vai dar 33, né? Então, 33. Então, o que significa isso? Que eu tenho 33 nesse conjunto de múltiplos ali de 3 e de 5, né? Dentro desse intervalo de 1 a 500 de números naturais, eu tenho 33 que são múltiplos de 3 e de 5. Tá? Então eu estou contando duas vezes, porque eu conto ele quando eu falo de múltiplos de 3 e conto esses 33 quando eu falo de múltiplos de 5. Então o que eu tenho que fazer para calcular agora? Né? Então para eu saber qual é quantos são esses múltiplos, que eu vou chamar de N geral, né? Não vou chamar de N1, de N2 e tal, o N, que é o número de múltiplos de 3 e de 5 nesse conjunto, né? Vou até escrever aqui, ó, N número de múltiplos de 3 e 5 no intervalo de 1 a 500, incluindo o 1 e o 500, tá? Então, nesse intervalo aqui, beleza? Sendo que n pertence ao conjunto dos números naturais. Então, o n ele vai ser dado pelo seguinte, eu vou pegar aqui, o n vai ser igual ao n1 mais o n2, n1 é o número de múltiplos de 3, n2 é o número de múltiplos de 5, como a gente viu ali, só que eu estou contando duas vezes os múltiplos de 3 e 5 simultaneamente. Então vou subtrair pelo menos uma vez, pelo menos não, exatamente, né? Uma vez esses múltiplos, que é o n3. Subtraindo o n3 eu tiro uma vez, ele vai continuar ainda, tá? Porque eu estava contando duas vezes. Então subtraindo fica uma vez só. Então meu n vai ser igual a n1, que é 166, n2, que é 100, menos 33, que é o n3. Então esse n vai ser 266 menos 33, que vai dar 133, se eu não me engano. 133. 266 menos 33. 133. Tá? Isso ainda não é a resposta, né? Porque a pergunta é o número de elementos que não são múltiplos de 3 e de 5. Esses são os múltiplos de 3 e de 5. Quantos são múltiplos de 3 e de 5? 133 números múltiplos de 3 e de 5. Ou 233, desculpem. Olha só, um erro aqui. É 233, porque eu estou somando ali em cima, né? 233, tá? 233. Então são 233 números, que são múltiplos de 3 e de 5. Quantos que não são? De 1 a 500 tem 500. Eu pego lá então 500 menos 233 e obtenho
500 menos 233 vai dar 7, 6... Opa, ficou pequeno aqui. Deixa eu pegar aqui. 7, 9 menos 3, 6, 4 menos 2, 2, 2, 6, 7. 267, ou seja, 267 números entre 1 e 500. E nesse caso, incluindo o 1 e o 500, tá? No 1 e o 500 não estão fora, não são múltiplos de 3 e de 5. Nem de 5, né? Não é o E, é nem, né? Que eu estava falando. De 3, nem de 5. Ok? Então, esses 267 números entre 1 e 500 não são múltiplos de 3 nem de 5. Ok? Demorou para fazer porque eu estava explicando, né? Vocês vão fazer mais rapidinho. No próximo vídeo eu vou tratar de PG, tá, gente? Vamos parar por aqui, que senão vai ficar muito extenso. Tchau!